Olá, então, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Espero que vocês também estejam. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre coisas importantes antes de mudarmos de casa. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. Bem, gente, eu já falei aqui no canal que eu e o meu namorado vamos mudar de casa e, assim, não é uma coisa nada fácil, já não falta assim muito tempo para o fazermos e eu achei interessante trazer aqui para o canal algumas coisas que eu acho importantes de vocês saberem antes de mudar de casa. Normalmente eu trago aqui para o canal tudo o que está a acontecer na minha vida e normalmente isso está relacionado ao mundo da beleza, mas não necessariamente. E desta vez eu venho-vos falar sobre a minha casa. Acho que é uma coisa importante na minha vida e queria trazer aqui para o canal. Eu fiz aqui uma listinha de coisas que são importantes antes de mudar de casa. Estas são apenas 5 coisas importantes, mas se vocês quiserem depois eu posso fazer outro vídeo com mais coisas importantes. Eu posso fazer uma lista de coisas que são importantes de ter na casa quando nós vamos comprar as primeiras coisas. Então, se vocês gostarem desse tipo de vídeos, deixem aqui nos comentários que eu posso trazer mais deste género. E a primeira coisa da nossa lista é realmente criar listas. Acho que é muito importante vocês escreverem tudo, tipo, listarem tudo, mas aqui eu dei 3 exemplos. A primeira lista, eu acho muito importante, principalmente se forem 2 pessoas, escreverem o que é que vocês já têm para casa. Por exemplo, eu olho aqui para o meu quarto, eu tenho uma estante, tenho umas caixas de arrumação, tenho a penteadeira aqui atrás, tenho o meu guarda-roupa, tenho o candeeiro do quarto. Tudo isso vocês devem apontar, porque depois, para a casa onde vocês vão, é importante vocês saberem o que é que já têm, se vai ser preciso substituir por coisas mais pequenas ou maiores, né? Vocês vendem as que têm e assim, e compram maiores ou mais pequenas, ou então se aquilo que vocês já têm serve perfeitamente, principalmente para quem está a iniciar agora a sua vida, por exemplo, de casal, como é o caso de mim e do meu namorado. Nós achamos muito importante reaproveitarmos tudo aquilo que pudéssemos e comprar usado tudo aquilo que pudéssemos para poupar bastante dinheiro em vez de comprarmos novo e assim já vamos para uma casa totalmente mobilada por nós, já temos tudo o que é necessário, não precisamos de andar com gambiarras lá dentro e depois é só realmente a gente ir substituindo as coisas por coisas que a gente goste mais e que sejam mais o nosso estilo. Eu, por exemplo, gosto muito de branco, gosto de tudo clarinho, como vocês podem ver, a minha penteadeira é branca. A minha cama neste momento também é clarinha, apesar de não ser esta cama que eu vou levar para lá. O armário da arrumação que eu comprei também é branco, o guarda-fatos é branco. E eu gostava que os móveis da minha casa fossem todos brancos. É isso que eu gosto, assim, móveis clarinhos, e depois vocês vão fazendo apontamentos de decoração coloridos, que é muito mais fácil de combinar do que ter que comprar móveis assim da mesma cor. A segunda lista que eu coloquei aqui é o que é que falta para a casa, porque assim vocês irão saber quanto dinheiro é que têm para gastar em cada coisa, sabem? Assim vocês vão ver exatamente o que é que vos falta e podem começar já a comprar as coisas mais pequenas. Por exemplo, itens de cozinhar é uma coisa que a mim e ao meu namorado nós não tínhamos quase nada. Meus pais ofereceram-nos tachos e nós conseguimos tipo alguns talheres e assim, mas faltavam-nos bastantes coisas para a cozinha de utensílios e assim, e foi aquilo que nós começámos logo a comprar. Começámos a comprar as coisinhas mais baratas, porque era aquilo que nós tínhamos dinheiro, e depois no final a gente sempre junta mais e consegue comprar mais coisas caras, né? Que são no caso os eletrodomésticos. A terceira lista, eu acho importante no nosso caso, que somos dois, que é coisas que vocês gostariam de ter na casa. Podem ser coisas de decoração, se a decoração for algo importante para vocês, que no nosso caso não é algo que a gente tem assim tanto valor, mas por exemplo o aspirador, a gente tem uma ideia de aspirador que não é igual a toda a gente. Normalmente escolheria um aspirador normal, mas nós queremos aquele que é robô e que anda sozinho por aí, porque para nós é muito mais prático e mais fácil. Então essa é uma ideia que eu tinha e por acaso ele também tinha, e nós já namoramos há muito tempo, já tivemos muitas oportunidades para falar sobre isso e por acaso sempre foi um tópico que a gente tocou e discutiu bastante. Então nós já sabíamos disso, mas eu acho que é sempre importante vocês apontarem tudo. Quando se vai morar com outra pessoa é muito complicado saber realmente o que é que a pessoa... Como é que a pessoa é, que ideias é que a pessoa tem de morar sozinho, sabem? Então é uma coisa que tem que ser muito conversada antes, porque na altura, quando vocês forem para casa, vai ser muito desgastante
toda a parte das limpezas, da mudança, da organização, conciliar isso com o resto da vossa vida, por exemplo, trabalho e assim, então vai ser um momento muito estressante. Então, tudo o que vocês já têm ideia, por exemplo, aqui em casa, nós entramos com os sapatos de lá de fora cá para dentro. É uma coisa que eu não quero adotar para a minha casa. E isso eu já discuti com o meu namorado, nós concordamos nisso. São coisas que já têm que estar pré-estabelecidas antes de irem para casa, porque senão cada problemazinho pequenino vai-vos dar cabo da cabeça e vai chegar a uma altura que vocês já vão estar saturados de tantos problemas e ao início vocês não vão querer falar e depois no final já vão estar tão cheios que vão descarregar no parceiro ou parceira. Isso é o primeiro tópico, realmente criar listas. O segundo tópico que eu tenho aqui é juntar dinheiro. Pode parecer meio óbvio, gente, mas se vocês pensarem direitinho, é preciso muito dinheiro para ir para uma casa. Vocês têm que comprar máquina de lavar, máquina de secar se não tiverem nenhum sítio para estender a roupa, tipo, principalmente se mudarem na altura do inverno. Têm de comprar o aspirador, frigorífico e, dependendo tipo de como é que é a vossa alimentação, uma arca para conservar os alimentos congelados. Têm de comprar a mobília, se no caso, como nós, por exemplo, a casa não estava mobilada, então a gente precisou comprar mobília. Precisam de comprar tudo o que é de cozinha, tachos e essas coisas assim. Então, parecendo que não, logo aí está uma despesa muito grande. E depois, outra coisa que também é muito importante e que eu, por exemplo, antes de começar todo este processo de mudar de casa, nunca tinha pensado na minha vida, é que nós temos as compras finais, tipo, para fazer. Vocês têm que ir ao Continente, Lidl, qualquer coisa, o que vocês gostarem, e comprarem tudo o que vocês vão precisar para a casa, desde pensos e coisas para fazer primeiros socorros, até à farinha, ou sal, ou açúcar. Tudo isso vocês vão ter que comprar, tipo, para irem para a vossa casa. Desde os ovos para cozinhar, à carne, à massa, tudo vai ter que ser comprado. Então essas primeiras compras para casa são extremamente caras, tipo, obviamente que a gente ainda não as fez, mas vocês veem, tipo, os vossos pais, ou assim, se no caso vocês namoram com os vossos pais, vêm-nos a fazer as compras, aquelas compras maiores de final de mês. Eu não sei como é que é a organização exatamente em vossa casa, mas explicando, em minha casa nós fazemos umas compras maiores ao final do mês e depois todas as semanas compramos aqueles itens que são mais semanais mesmo, que são itens mais frescos e isso para comer. Essas compras de final de mês já são caras. Então imaginem começar as compras do zero para uma casa. É muito, muito caro. Então essas compras já vão levar bastante dinheiro. E claro que vocês estão em casa dos vossos pais, como é o meu caso, prontos para ir para outra casa, vocês têm as vossas despesas para pagar e têm que juntar muito dinheiro realmente, principalmente para nós que decidimos assim um bocado em cima, digamos, da mudança. Nós temos tipo meio ano para a mudança, agora menos, né? Ou melhor, tivemos meio ano, eu conjuguei aqui mal o verbo, tivemos meio ano para nos prepararmos, então é muito pouco tempo para o fazer. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer um tourzinho pelo sítio, por exemplo, onde eu vou gravar e sítios que eu acho interessantes para fazer umas coisas diferentes. Nós temos assim um pátio, um terreno muito, muito fixe. Então, depois se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso. A terceira coisa que eu acho que é muito importante realmente é conversar. Conversar com a pessoa com quem vocês vão morar. Lá está, para discutirem tipo, as coisas que vocês querem, o que é que vocês não querem, porque apesar de vocês poderem já morar juntos, como é o caso de eu e do meu namorado, nós moramos juntos em casa dos meus pais, nós não passamos exatamente todo o tempo juntos. Há coisas que a gente não faz juntos e que quando nós formos para casa vamos fazer juntos e vamos ter aquela individualidade, então ele vai se sentir mais à vontade para fazer coisas que talvez eu não faça aqui e eu também. Então é aquela coisa, gente, vocês têm que realmente conversar muito bem e dividirem muito as opiniões e tentarem chegar a um meio termo sobre cada coisa, porque vocês vão ver que no final vocês vão acabar a discutir sobre sapateiras e máquina de lavar, tipo, isso aconteceu comigo e com o meu namorado. Então é normal que vocês tenham opiniões diferentes e que
né? Seja complicado chegar ao meio termo, mas é muito importante fazê-lo antes de ir para lá, porque, tal como eu vos disse, há sempre coisas que vão aparecer lá e que vos vão consumir a cabeça. E também é muito importante que já na casa vocês continuem a conversar, tenham um tempo para, tipo, conversar os dois e verem o que é que querem mudar. As segundas pessoas com quem vocês devem falar é com os vossos pais ou parentes com quem vocês vivem, que vos sejam mais próximos. Isto primeiro para vocês saberem o que é que eles acham e tudo mais, para vocês terem alguém a apoiar-vos. Isto se vocês tiverem, obviamente, tá gente? Eu estou a falar quando vocês têm realmente alguém que vos dê suporte, que não precisa de ser o caso, mas se vocês tiverem, eu considero que realmente é importante falar com essas pessoas. É interessante vocês terem a opinião de alguém mais velho, de alguém que já teve a experiência de se mudar de casa, de começar a vida do zero, então vocês podem ter um bocadinho de ideias do que é melhor e também coisas muito básicas como onde é que achas que eu posso comprar isto e aquilo, eu vou precisar disto, daquilo. Por exemplo, eu queria um saleiro de 1 kg, eu queria um saleiro para meter sal de 1 kg de sal, mas eu nunca encontrava, eu encontrava nos chineses uns mais pequeninos e não sei o quê, mas isso não dá jeito em nenhum e a minha mãe sempre teve um saleiro de quilo, então isso para mim era fantástico e era o que eu realmente queria. E até foram os meus pais que me ofereceram, porque foram eles que encontraram, procuraram para mim e tudo mais, então isso foi uma ajuda, porque eu, por exemplo, nunca tinha encontrado e eu corri vários sítios à procura das coisas para comprar para casa. Outra coisa também que é interessante, e claro, se essas pessoas tiverem a disponibilidade de o fazer, é ajudar-vos. Não precisa de ser monetariamente, não vos precisam de dar dinheiro ou comprar coisas novas, mas podem ceder coisas que já têm em casa para vocês. Eu, graças a Deus, tive muita ajuda dos meus pais e de uma amiga minha que foi assim, um anjo. Ela ajudou-me bastante, arranjou muitas coisas que eu depois não precisei de comprar e também comprou coisas para a nossa casa, então tenho muito a agradecer-lhe por isso. Depois, e o nosso quarto tópico é medir a casa. Isto, obviamente, depois de vocês já a terem escolhido, é muito importante medirem a casa. Isto realmente por causa das coisas a fazer antes da mudança. É muito importante vocês medirem e saberem que espaço é que têm, para saberem onde é que vão colocar todas as coisas que vocês já têm e também para vocês saberem o que é que vocês podem comprar. Porque aqui vai ficar um espaço sem nada, porque nós não temos nada para colocar aqui. Vamos comprar um móvel, por exemplo, de entrada. Eu gostava de ter um móvel de entrada porque me dá jeito para pôr as minhas chaves e tudo, para saber onde é que vai estar esse género de coisas. Mas aqui não nos cabe um móvel realmente de entrada, talvez uma prateleira só junto aqui à porta ou qualquer coisa. Pronto, é importante quando vocês já tiverem a casa escolhida, irem lá e medirem. Obviamente que vocês podem ter mais do que uma casa e aí vocês medem todas e fazem meio que um esboço, só para vocês já terem uma ideia. Não precisa de ser na casa final, é só para vocês verem mais ou menos que espaço é que vão ter em cada casa e o que é que vocês podem ou não comprar, ou se, por exemplo, todas as casas que vocês viram não têm espaço para um móvel que vocês têm ali, que vocês já tinham. Pronto, vocês vendem e sempre ficam com aquele dinheiro para depois comprarem coisas que vocês realmente vão precisar para a casa. Obviamente que vocês não precisam de comprar logo de início todos os armários e tudo mais, vocês podem simplesmente comprar as coisas de cozinha, como eu e o meu namorado fizemos. Antes de irmos para a quinta coisa, uma lista também de 5 coisas que eu gostava de trazer para aqui. É 5 coisas para ter atenção na escolha da casa. 5 coisas para vocês verem na casa. Se vocês acharem isto interessante, deixem aqui nos comentários que eu com certeza irei trazer esse vídeo, que eu também considero bastante importante, esses tópicos que eu imaginei. O quinto tópico é um daqueles que eu considero mais importante. Ir a vários sítios. Falo-vos aqui de tudo. Falo-vos de irem à Vorten e à Rádio Popular verem máquinas de lavar e micro-ondas, máquinas de café, mas falo-vos também de irem à Mel, à Vodafone, à NOS, à Novo, conhecerem planos de internet e telemóvel. Nesta altura que uma pessoa vai mudar, é muito, muito difícil nós sabermos exatamente que dinheiro é que as pessoas gastam, sabem? Vocês, apesar de saberem quanto é que é X para isto, X para aquilo em casa dos vossos pais, quando vocês mudarem para a vossa casa, esses valores vão ser alterados. Obviamente que não irá fugir muito disso, mas pode sim alterar-se.
E é importante vocês conhecerem o mercado, saberem se isto é bom para vocês, se aquilo é melhor para vocês, se isto é mais caro mas é melhor. Se vocês não têm possibilidade de comprar algo mais caro, vão comprar mais barato. Então ir a vários sítios é muito importante. Uma coisa que eu também recomendo é irem a lojas mais pequenas, tipo lojas dos 300, lojas de vendas de coisas para a casa. Normalmente nestes sítios vocês encontram as coisas mais baratas do que, por exemplo, até no chinês. Falo por aqui, por Oliveira e São João, os chineses são meios careiros, digamos. Obviamente que as coisas nos chineses são bem mais baratas do que no shopping, mas e ultimamente, eu lembro-me quando eu era mais criança, que as coisas eram muito mais baratas do que ir a um shopping. Hoje em dia as calças estão a 15 euros tanto no shopping como nos chineses. Estão os casacos a 30 euros tanto no shopping como nos chineses. Então as coisas são assim meio careiras. Eu aconselho realmente essas calças mais pequenininhas de 300 e de coisinhas para casa, que normalmente têm muita coisa e dão muito jeito. São coisinhas mais bonitinhas e tudo mais. Eu falo por aqui por Oliveira que existe um local, eu não sei exatamente tipo, o nome, nem sei explicar para quem é daqui onde é que fica, mas que vende coisas para a casa, e foi lá que eu comprei muitas coisas. Eu comprei desde os Tupperwares aos panos da cozinha, ao tapete para o chão da casa de banho ou para a banheira, sei lá, gente, comprei lá muita coisa. Saiu muito barato. Eu comprei uma tábua daquelas mais pequenas de passar a ferro por um preço muito bom, porque tábuas de passar a ferro são caras. Então realmente compensa bastante vocês irem a vários sítios e verem os preços. Não precisam de exatamente comprar naquela altura, principalmente se vocês tiverem tempo para comprar depois, mas convém que vocês vão indo e vão vendo. Por exemplo, eu e o meu namorado, entretanto, ainda haveremos de ir ao IKEA ver algumas coisas, não para comprar, mas primeiramente para ver mesmo, porque nós temos algumas ideias das coisas que queremos lá em casa, mas não necessariamente vamos comprar já. Também já vamos ter algumas ideias depois de como é que queremos a nossa casa no final. Foram estas as minhas 5 diquinhas. Acho que estas dicas vão dar bastante jeito para quem está a pensar agora mudar de casa. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de deixar aqui embaixo o vosso like, subscrever o canal, ativem também o sininho que é para não perderem as notificações dos próximos vídeos. Aqui ao lado eu vou deixar aparecer o meu último vídeo para vocês assistirem. Não se esqueçam de compartilhar este vídeo com as vossas amigas e tchau!